Bom, vamos entrar aqui no aplicativo do banco, né? Pagar essas contas. Ué, por que eu não tô conseguindo entrar? Conta bloqueada por suspeita de fraude? Compareça a uma agência bancária? Ai, não acredito. Bom, vamos lá, né? Tem que resolver. Olá, pessoas queridas e desenvolvidas do meu Brasil. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. Essa que vos fala é Laura Oliveira e trago para vocês reflexões sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo. Ah, Laura, mas não sei se eu vou gostar do vídeo. Vai por mim, tu vai gostar, curte o vídeo aí. E compartilhe também com outras pessoas para que esse vídeo edifique, né, e ajude outras pessoas. Bom, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Gente, isso aí que eu coloquei no começo, né, esse gancho, não foi só para chamar sua atenção. Realmente, a minha conta sofreu uma tentativa de fraude, tá? Foi numa sexta-feira 13 ainda, olha. Se você não tem fé em Deus, você acaba deixando se abalar por essas coisas. Mas enfim, foi numa sexta-feira, a minha agenda já estava toda programada, já estava toda organizada, né? E aí, eu tava lá no meu trabalho, eu tava precisando pagar uma conta, porque essa conta, né, inclusive, eu não movimento ela. Ela é específica para um tipo de pagamento que eu faço. E aí eu entrei, né, para fazer esse pagamento, e aí tava bloqueada, tava tudo bloqueado. Eu falei assim, gente, não é possível, como assim? Daí, eu peguei e falei assim, não, depois do serviço, então, eu vou resolver isso aqui. E aqui, gente, é um ponto que eu quero deixar muito importante para vocês, tá? Quando vocês tiverem alguma coisa para resolver, resolva. Não espere amanhã, não espere depois. Se você tem uma coisa para resolver, resolva o mais rápido possível. Claro, né? Existem coisas que a gente não pode resolver ali na hora, que também não depende da gente, né? Mas assim, no que depender de você, resolva suas pendências. Sane aquilo que precisa ser sanado, tá? Não fique postergando decisões, postergando resolver problemas, porque isso só vai atrasar a sua vida. O que você precisa resolver, resolva o mais rápido possível. Bom, tendo feito esse adendo, né? Vamos lá. Ah, tá. Antes de continuar a contar, né, o que aconteceu com a minha conta, desenrolar, eu quero voltar um pouquinho com vocês e falar de uma situação. O que acontece? Eu tinha assumido um compromisso financeiro baseada nos meus recebimentos. Só que um desses meus recebimentos parou de entrar. E aí me complicou ali o meio de campo, entendeu? Provavelmente você vai se identificar também. E aí, gente, quando isso aconteceu, né, eu não reclamei, aceitei e esperei em Deus, né? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É uma coisa assim que eu sempre trago comigo, né? Porque assim, todo ano eu escolho uma palavra e escolho uma passagem bíblica para acompanhar ali o meu ano, entendeu? Eu posso até fazer um vídeo melhor para vocês sobre isso e falar qual foi a minha frase, né, desse ano de 2025, mas enfim, uns anos atrás, a minha palavra pro ano foi: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa passagem, né, está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, e aí eu tomei essa frase pra mim e me acompanhou assim, sempre me acompanha até hoje, sabe? E toda vez que eu me deparo com alguma situação difícil, com alguma situação que foge do meu controle, eu sempre tenho essa confiança, né, de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente precisa ter essa confiança. Então, aconteceu isso, eu tive essa confiança e continuei seguindo. Eu falei assim, não, vou dar um jeito ali, eu vou tentar, né, reorganizar as minhas dívidas, as minhas pendências para conseguir cumprir com esse compromisso financeiro. Porém, gente, estava chegando perto de eu fazer esse pagamento e eu não estava conseguindo achar um jeito ali que não comprometesse os meus outros compromissos financeiros, né? Eu falei assim, poxa, né, e agora? O que vai fazer? O que eu vou fazer? E sempre tá entregando nas mãos de Deus. E aí, gente, aconteceu isso com a minha conta, né? Ela sofreu essa tentativa de fraude. Eu fui lá resolver. Aí, chegando lá, né, a atendente me informou que minha conta tinha passado por uma tentativa de fraude, mas a pessoa não tinha conseguido entrar. Ela mudou o telefone, parece, mas eu consegui mudar o e-mail, enfim. Aí ela falou assim pra mim, olha, mas a pessoa não conseguiu sacar o saldo que tava na conta. Eu falei assim,
Moça, mas que saldo? Porque, como eu falei, eu não deixo o saldo nessa conta, né? Essa conta é pra mim fazer um pagamento específico e quando eu vou fazer o pagamento, eu transfiro pra essa conta. Ela falou assim, tinha um saldo aqui na sua conta, a pessoa não conseguiu sacar, só que ela não tava conseguindo ver o valor, né? Então ela falou assim, olha, eu vou desbloquear aqui sua conta, fazer os procedimentos, né, que precisam ser feitos e já te passo esse valor. Eu falei assim, beleza, né? Só que, gente, eu nem sabia que tinha essa conta. Nossa, eu sabia, né, da minha conta que eu faço os pagamentos, porém tinha uma outra conta atrelada a essa conta que eu não sabia que tinha. Gente, eu nem sabia que existia essa conta, nem passava pela minha cabeça, muito menos que tinha saldo lá. Aí tá, daí ela desbloqueou a conta, fez lá as etapas que precisava ser feitas, falou assim, olha, nessa conta tem valor X. E aí eu já atualizei aqui, você pode estar fazendo a transferência desse valor ou sacando o que você preferir. Gente, na hora que ela falou isso, eu não acreditei, juro. Porque, gente, esse valor X que tava lá na minha conta, que eu nem sabia que tinha essa conta, era exatamente o valor que faltava para me cumprir com esse compromisso financeiro que eu tinha assumido. Gente, o que é isso? O que aconteceu com a minha gata? Vocês estão escutando? Tudo bem aí, Suzy? Bom, voltando, então, esse valor que estava nessa conta, que eu nem sabia que existia, era exatamente o valor que eu precisava para cumprir com esse compromisso financeiro que eu tinha assumido antes de parar de ter os meus recebimentos. Eu falei assim, gente, Deus é muito bom. Gente, nossa, eu fiquei muito feliz, eu comecei a dar glória a Deus, comecei a mandar mensagem para minha mãe, eu falei assim, mãe, você não vai acreditar. E, gente, sério, eu fiquei muito feliz. Aí eu lembrei dessa frase de novo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, e é isso que eu quero frisar aqui nesse vídeo, tá? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem outra explicação, não tem outro jeito de ser, é isso. Se lance mesmo com confiança no Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, até das coisas mais simples, gente. Ele tá cuidando. Aí você pode me dizer assim, Laura, pra você é fácil falar, porque pra você deu tudo certo. É porque você não sabe pelo que eu tô passando. Às vezes você vai falar assim pra mim, eu tô desempregado, eu tô cheio de dívida, não tem saída. Eu tô com problema de doença na família, eu tô com problema de morte na família, meu problema não tem solução. Gente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu disse tudo, gente, é tudo. Não interessa se a situação que você está passando é sem solução. O que interessa é que para Deus nada é impossível. E que da situação mais complicada, da situação mais perturbadora, mais sem saída que pareça, tudo ainda vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como isso? Gente, Deus é uma inteligência muito maior que a nossa. Sinceramente, tem coisa nesse mundo que eu não entendo. Imagine querer entender a cabeça de Deus. Não vai rolar, entendeu? Então a gente precisa ter essa confiança de que Deus tira até das piores situações uma coisa boa, uma coisa que vai nos ajudar. Se não for, talvez uma coisa física, né? Como essa que aconteceu comigo, uma situação palpável, talvez um aprendizado, talvez uma orientação, talvez um novo jeito de ver a vida, talvez uma mudança de hábito, talvez uma mudança de pensamento, enfim. Deus, ele vai ali caminhar, né, te fazer caminhar por situações que vai fazer você chegar até o êxito em algum sentido, entendeu? A gente precisa ter essa confiança que tudo vai concorrer para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que se lançam à sua vontade, né? E é muito importante, gente, de quando acontecer essas situações difíceis, a gente não reclamar, a gente não murmurar, a gente não praguejar. Porque, por exemplo, né, nessa situação da minha conta que aconteceu, algumas pessoas poderiam falar, pô, mas que... soltar aí um palavrão, né? Eu tava com tudo planejado, acontece um negócio desse, que não sei o que, e a pessoa começa, sabe, entrar num looping de reclamação. Gente, não vai adiantar. Reclamar não adianta nada. Reclamar, você vai atrair o problema pra você ainda mais, o problema vai ficar maior e vai ficar sem solução, tá? Quando acontecer alguma coisa na tua vida, que nem eu falei, né, no meio desse vídeo, busque resolver, tá? Se você pensa assim, pô, essa situação não tem solução, bota o joelho no chão, vai numa igreja, vai diante do Santíssimo Sacramento,
Apresenta para ele a situação. Fala: Jesus, olha, eu tô com essa situação assim, assim, assado. Eu não sei o que fazer, mas eu confio em vós. Eu sei que o Senhor vai me dar meios de sair dessa situação. Eu sei que o Senhor vai me dar meios de resolver essa situação. Gente, e é incrível. Vai acontecer alguma coisa que você vai resolver a situação, entendeu? E que nem no meu caso, né? Eu nem sabia que tinha essa conta, sabe? Eu nem sabia que tinha esse saldo. Mas a providência de Deus mostrou essa conta pra mim, esse saldo que eu tinha. Aí, que nem essa questão da fraude, né? Pô, pensa, sua conta passa por uma fraude, que problemão. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele Deus abre os caminhos. Deus abre os caminhos para que você consiga ver a providência dele acontecendo. Mas é que nem eu falei, para você ver a providência de Deus acontecendo, você precisa confiar e ter a certeza de que ele está cuidando de você. E antes de gravar esse vídeo, né, eu tava fazendo as minhas orações da manhã e nesse livro que eu tava lendo, tinha lá um trecho de uma audiência do Papa Francisco, né, do nosso saudoso Papa Francisco, e eu vou ler aqui pra vocês, tá? Tá escrito assim, ó: é a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus, e simplesmente isto, ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, todos com os olhos de Deus. Nisso consiste a sabedoria. Às vezes, nós vemos a realidade segundo o nosso prazer, ou em conformidade com a situação do nosso coração, com amor ou com ódio, com inveja. Não, esse não é o olhar de Deus. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, a fim de vermos todas as realidades com os olhos de Deus. Esse é o dom da sabedoria. Esse trecho foi tirado da audiência geral do dia 9/4/2014 do Papa Francisco. Vocês entenderam, gente? É questão de sabedoria, é questão de ver as coisas com o olhar de Deus. Mas para você ver as coisas com o olhar de Deus e não com os seus olhos ou com a dificuldade da situação, é preciso que você busque essa intimidade com Deus. Porque para você ver as coisas com o olhar de outra pessoa, você precisa conhecer essa pessoa, você precisa ter intimidade com essa pessoa, você precisa saber o que essa pessoa pensa. E a melhor maneira de saber o que Deus pensa e como ele agiria é lendo a sua palavra, tá? Eu tô aqui com a Bíblia do meu lado, gente. Você precisa debruçar na palavra de Deus, você precisa buscar conhecer o que Deus pensa. E aqui, ó, aqui tá tudo o que Deus pensa, gente. Através da oração também você conhece o que Deus pensa, porque, gente, na oração Deus vai te conduzir a caminhos que você não conhece, tá? Na oração você vai ver coisas que, se não fosse pela oração, você não veria. Então, para você conseguir fazer o que o Papa estava falando aqui, né, na sua audiência, e conseguir colocar em prática, você precisa orar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa se encher de conteúdos, né, buscar livros, buscar referências de pessoas que são segundo o coração de Deus. E quando eu falo pessoas, gente, segundo o coração de Deus, é pessoas que buscam mesmo, né, viver essa realidade de ter uma intimidade com Deus. Talvez padres, leigos sérios, tá, que busquem viver a palavra de Deus. E quando eu falo leigo, gente, dentro da Igreja Católica, leigos são os fiéis mesmo, que participam das missas, que participam de pastorais, que não são propriamente dito religiosos, tá? E isso é importante para a gente construir a nossa mentalidade cristã e saber discernir a voz de Deus. Porque, gente, no mundo onde tem tanto barulho, se a gente não parar para escutar a voz de Deus, a gente deixa de se levar. Eu até brinquei, né, que foi numa sexta-feira 13. E se você não tem uma base cristã sólida, você vai falar assim: nossa, isso aconteceu porque é sexta-feira 13. Gente, isso é superstição. Com todo respeito às pessoas que acham que isso vai fazer alguma coisa na vida delas, mas assim, para nós católicos, cristãos, isso é uma superstição. Quem determina o rumo da nossa vida é Deus. Não interessa que tenha sexta-feira 13 e sei lá, o que aí o pessoal quiser acreditar. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, tudo que acontece conosco, Deus está cuidando, Deus está orientando e vai nos ajudar a passar por essas situações. Algumas pessoas podem estar pensando aí: então você está dizendo para mim que Deus deixa as coisas ruins acontecer, que Deus
permite de alguma forma que ele quer que essas coisas ruins aconteçam. A palavra certa é essa, que algumas pessoas acham que Deus quer que aconteçam as coisas ruins. E, gente, Deus não quer que aconteçam as coisas ruins. Só que a gente precisa entender uma coisa. As situações que acontecem parte do nosso livre-arbítrio, né? Então, a pessoa que tentou fraudar a minha conta, ela teve o livre-arbítrio de fazer o bem e de fazer o mal. Ela preferiu fazer o mal. E isso acontece na nossa vida a todo momento, né? Nós somos impactados com o livre-arbítrio das outras pessoas. Porém, nós também temos o livre-arbítrio, né? E o meu livre-arbítrio é confiar que Deus está cuidando da minha vida. E que independente do livre-arbítrio de outra pessoa ter sido bom ou ruim, Deus está cuidando. Independente da pessoa ter escolhido o mal e de alguma forma se impactar na minha vida, Deus é meu Senhor, Deus é meu Salvador, e Ele está cuidando da minha vida, e independente das situações ruins que possa acontecer, Ele vai me dar meios de superar essa situação, Ele vai me dar meios de me ajudar a resolver os conflitos, os dilemas que eu tenho na minha vida. E aqui, né, nessa audiência que o Papa Francisco estava falando, ele falou sobre não enxergar o mundo conforme o nosso coração, com ódio, com inveja, mas enxergar mesmo com os olhos de Deus. E é essa confiança que nós devemos ter. Inclusive, gente, se você for pegar esse capítulo da Bíblia que eu falei, né, se você for continuar lendo, vai ter assim, ó, de fato, os que ele conheceu desde sempre também os predestinou a configurarem a imagem de seu filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente precisa olhar também para Jesus e entender como que a gente vai passar por essas situações, porque, gente, ninguém mais que Jesus sabe sobre dificuldades. Ele passou a sua vida humana aqui na Terra e conheceu todas as nossas dificuldades. Ele só não consentiu com o pecado, né? Ele só não pecou. Porém, tudo aquilo que é dificuldade humana, ele conheceu. Então, ninguém melhor do que Jesus para nos ajudar a ver as coisas com os olhos de Deus. Ele que é o próprio Deus. E espero de verdade que essa reflexão tenha trazido luz à sua mente, tenha trazido paz ao seu coração, de que Deus cuida de você, independente das situações que venham a acontecer. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você curta, para aumentar o alcance, né, desse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas por essa reflexão e que de alguma forma elas possam também se aproximar do Senhor. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!